filosofia da mente do Nietzsche, pelo menos um conceito de mente mais de Nietzsche. Nietzsche entende esse princípio de consciência. Por favor, Roberto, fica à vontade. Obrigado, senhor. Boa noite. Eu quis começar com essa frase aqui porque eu acho que representa um pouco daquilo que eu vou querer passar aqui, fazer uma breve abordagem para poder tentar introduzir o que seria como disse o professor, uma possível filosofia da mente Nietzsche, né? O que eu vou propor aqui é mais uma discussão. Eu vou ler alguns trechos do livro que eu me apoiei e tentar debater e pensar a partir dele, na verdade. Então eu começo com essa frase aqui, do próprio Nietzsche, né? Prólogo da Gaia Ciência, no qual ele diz: mas deixemos o Sr. Nietzsche de lado. Que temos nós com o fato de o Sr. Nietzsche haver recuperado a saúde? Para um psicólogo, poucas questões são tão atraentes como a da relação entre filosofia e saúde. Gaia Ciência. O que é que ele quer dizer com isso? Sabe? Talvez, né, na minha interpretação, ou pelo menos no livro do qual eu estou me baseando para tentar fazer essa apresentação. Aqui, segundo o autor, que é o Günther Abel, que é um nietzschiano e faz parte do GEM, essa interpretação poderia se dar a partir de uma crítica inicial dessa separação de como se vê a questão mente e corpo, né? Principalmente se dirigindo a Descartes, a Kant também nesse contexto. Então, ver a questão da própria consciência, a questão da relação mente apartada da questão do corpo, como se fosse um conceito que já estivesse fixado antes mesmo da noção de interpretação do mundo. Ou seja, mesmo antes de interpretar o mundo, já existe algo no qual eu preciso aprender. Já existe uma essência no mundo, apesar do mundo estar aí, isso é evidente, né? Na verdade, mas como se essa essência estivesse aí esperando para ser aprendida pela minha consciência, e nesse sentido não seria bem por aí a visão de Nietzsche, segundo a interpretação aqui do nosso comentador. Aí aqui surge a primeira noção introdutória, no qual se daria a questão da verdade, interpretação e a filosofia da mente a partir da concepção de Nietzsche, que aqui vão ser divididos em alguns tópicos, né? Verdade e interpretação, que inicialmente será dividida em sentido amplo de verdade, verdade como concordância e adequação, verdade como natureza pura e verdade como procedimento de uma atividade. Ou seja, ele vai colocar essas primeiras noções de verdade entendido tendo uma relação como aquilo que seria tradicional ser interpretado como uma filosofia da mente, como a gente poderia dialogar com essas noções mais já estabelecidas dentro desse contexto, podendo ir para outros âmbitos, explorar um ambiente maior dentro dessa concepção de filosofia da mente, né? Interpretação da verdade. Verdade é a palavra-chave da filosofia ocidental, que no âmago foi a metafísica. Atingir a verdade é uma meta pela qual são prometidas elevadas recompensas intelectuais, morais, religiosas e metafísicas. Por isso, a crise do conceito de verdade pode ser vista como uma crise da metafísica mesma. Duas distinções poderiam nos ajudar, de certa forma, a esclarecer esse cenário, que seria, primeiro, a noção de um sentido mais amplo de verdade e um sentido mais estrito de verdade. Esse sentido mais amplo de verdade, ele estaria representado por três concepções basilares que estariam pautadas verdade como concordância e adequação entre pensamento e objetos, verdade como automanifestação, ou seja, como mostrar-se da natureza, como aquilo que eu mencionei agora há pouco, e
verdade como atividade de tal procedimento. No meu entender, se verdade como atividade de tal procedimento poderia estar ligado à tecnicidade de determinados conhecimentos, determinados saberes, né? Na verdade. Então, dentro dessas três perspectivas desse sentido amplo de verdade, no qual o comentador, a partir de Nietzsche, está se propondo a pensar uma introdução da filosofia da mente, elas estariam calcadas nessa noção metafísica da relação, dessa fixidez da interpretação do que seria a mente. Por quê? Além desse livro que eu vou mostrar daqui a pouco, era para ter mostrado o livro que eu me baseei, que é Nietzsche na Alemanha, com a organizadora Scarlett Marton. E eu me baseei, além desse livro, na genealogia da moral, fazendo um diálogo com aquilo que eu tenho, de certa forma, um conhecimento, um costume, porque tem vários conceitos aqui que se relacionam à questão da vontade de potência, a genealogia em si, porque o processo genealógico é justamente essa questão de saber entender o mundo não como uma verdade prefixada, mas como aspectos que se dão em contextos históricos, que se dão por relação de forças, que se dão por uma interpretação da partir daquele que pode determinar aquela interpretação como algo fixo, e por que não fazer uma genealogia da mente nesse sentido? A interpretação daquilo que nós entendemos como mente. Se podemos falar em uma pressuposta genealogia da moral, uma genealogia da consciência, daquilo que é chamado consciência. Então, no pensamento de Nietzsche, não se trataria simplesmente de substituir essas representações anteriores de verdade por uma mais palpável. Não seria simplesmente, existe essa verdade aqui, eu vou simplesmente colocar isso abaixo e vou estabelecer um novo parâmetro. Também não seria simplesmente uma destruição da verdade, um relativismo absoluto, no qual tudo seria válido. Seria uma verdade que teria a possibilidade de ser reinterpretada de acordo com um dado momento histórico. Com um dado momento histórico, inclusive relacionado a algo que eu já mencionei, que é aquilo como entendemos a mente. A mente é algo apartado do corpo, algo que poderia nos dar um determinado direcionamento do que fazer, de como determinar o próprio corpo a partir dela, que é uma crítica que ele também faz a Kant, no sentido de, com a inserção do iluminismo, com o pensamento iluminista sendo inserido, ele tenta se afastar de algum modo do pensamento religioso, como um guia, né? Um guia intelectual de certo modo, mas Kant de certa forma coloca o imperativo categórico como um substituto no lugar de Deus, por assim dizer, entre aspas, como algo que se coloca fixo, não no âmbito religioso, mas como algo que se propõe a ser rígido dentro do contexto de fazendo uma correlação com aquele que se entenderia como alma, como algo que perdura as noções de relações corporais que se dão na ambientação da própria relação não efetiva no seguinte sentido de já estar dado no mundo, com o próprio corpo que faz parte da mente, mas também não seria um materialismo puro. Então, se o discurso sobre a verdade estivesse ligado a uma exigência de obter um conhecimento rígido, poderíamos dizer então que não poderíamos conceber várias noções de verdade distintas, na verdade, de modo geral, como por exemplo o conhecimento científico, o conhecimento artístico, o próprio conhecimento religioso. Por outro lado, poderiam ocorrer resultados conflitantes e distintos do interior de um único modo ou relacionados a um mesmo estado de coisas,
nem as vias de conhecimento nem os seus resultados podem ser reduzidos a uma base comum de todos. Além disso, segundo a interpretação aqui do Gunther Haber, a partir de Nietzsche, cada uma dessas representações, a verdade como concordância e adequação, a verdade como natureza pura e a verdade como procedimento de uma atividade, elas seriam autodestrutivas entre si se você fosse conceber a verdade como algo fixo e que não dialogassem com diferentes perspectivas de conhecimento, porque a palavra-chave aqui é perspectiva, porque a gente vai tratar daqui a pouco de uma certa inserção do que é perspectivismo em Nietzsche e como isso está relacionado com uma possível filosofia da mente. Aqui eu vou passar para o segundo tópico, que seria, peraí, acho que eu pulei aqui. Aqui eu falei interpretação da verdade em sentido amplo, e agora eu vou para o sentido estrito de verdade, no qual eu vou me ater só à questão da teoria da correspondência, porque senão eu vou me estender muito. Sentido estrito de verdade. Verdade em sentido estrito significaria uma propriedade das proposições dos juízos mais próximos em que se expressa algo sobre constituição da relação da mente com os objetos. Ei? Sim, dos eventos, dos estados e dos fenômenos. Questão acerca de quais critérios de verdade podem ser empregados se desempenharia aqui um papel central. Seria a forma que estaria justamente relacionada com o nosso modo mais comum de conceber o cotidiano, que é a correspondência daquilo que é pensado com o real. Então, justamente o que o senhor falou, que é Aristóteles que formulou essa questão. Entretanto, segundo o comentador, eu não sei se eu concordo com ele também nessa questão, ele diria que a dificuldade da teoria da correspondência não consiste em encontrar a relação única e correta entre a proposição e mundo, ou seja, entre proposição e estados de coisas. Ao contrário, a dificuldade da teoria da correspondência consiste no fato de que há demasiadas relações que podem valer legitimamente, de certo modo, como relações que correspondem bem. Ou seja, para poder discriminar a partir de fora uma relação determinada enquanto correta e metafisicamente una, necessitaríamos ter anteriormente um acesso ao mundo independente da linguagem e do espírito. Seres finitos não dispõem, evidentemente, de um acesso ao mundo inteiramente não interpretado. No meu entendimento, o que ele está querendo dizer aqui é que para dizer que há um real que corresponde àquilo que é pensado de certo modo, eu teria que ter acesso ao tudo que existe, de certa forma. Por mais que eu tenha acesso a um objeto em si, eu possa conceber certas coisas como verdade, eu não posso conceber o todo existente e abarcar absolutamente o que é toda a realidade no modo geral. Seria improvável para alguém limitado, para uma realidade limitada e factual. Então, de certo modo, dessa relação dessa possível contradição, segundo o autor, essa teoria de um modelo relacionado com aquilo que poderíamos conceber como verdade,
ele diria que poderíamos inclusive fazer uma citação relacionando com, de certo modo, exemplificando, fazendo um paralelo com Hilary Putnam, através da teoria do modelo, que consistiria no seguinte: segundo a teoria do modelo, um predicado, sobretudo um predicado vago, pode manter uma relação com mais do que um único membro de uma totalidade de estados de coisas. Deveria-se admitir, por isso, que quando ocorrer um desses estados de coisas e não outros, o predicado não é verdadeiro nem falso. Isso significaria dizer que a bivalência estrita de verdadeiro e falso é minada. Desse modo, o conceito de verdade no sentido estrito da teoria da correspondência se dissolve a si mesmo. Aqui eu vou passar para o segundo tópico, que seria a questão da verdade como interpretação, no qual vamos dividir em dois contextos, que seria o modelo da interpretação e uma possível reformulação da noção de verdade. Então, segundo o autor, as dificuldades que foram esclarecidas acerca da concepção da metafísica da verdade não poderiam ser resolvidas com uma mera modificação do plano do conceito de verdade, como já foi dito no início. Ao contrário, pareceria haver uma exigência de que um antigo esquema no seu modo fosse submetido a uma reinterpretação. Seguindo a linha, segundo Nietzsche, poderíamos fazer a tentativa de compreender a verdade não mais como aquilo que preexiste, independentemente da sua interpretação, mas fazer uma noção de verdade pautada na aparência e não na essência das coisas. Ou seja, seria uma inversão, como de certo modo não, Nietzsche admite isso, e aí ele se aproxima de Kant referente à questão da coisa em si, apesar de ele talvez negar isso veementemente, até bater as botas, essa aproximação com Kant, mas na minha interpretação, Nietzsche não conseguiu fugir muito de Kant, não, ele ficou preso ali. Ele bateu, foi, voltou e ficou preso em Kant. Porque ele, várias vezes, ele admite, não admite, mas os próprios limites da filosofia de Nietzsche admitem uma limitação de conhecer a essência, de saber o que seria a essência do mundo, e por isso mesmo ele inverte a questão da noção de verdade, não admitindo uma verdade, mas admitindo uma impossibilidade de atingir essa verdade, admitindo que, certo, podemos até fazer uma filosofia que admita verdades não relativizadas totalmente, mas verdades dentro de determinados contextos, com determinadas bases, mas não que se proponham a se tornarem algo fixo, que se propõem a modificações, mas que se apoiem, pelo menos que temporariamente, não com uma necessidade de fixidez, mas temporariamente numa perspectiva fixa. Sempre vai haver um parâmetro fixo, no qual você vai espelhar uma interpretação. Não é simplesmente interpretar por interpretar e dizer que tudo é relativo e tudo é válido. E aí, de certo modo não. A nova filosofia analítica, inclusive, há uma nova tendência da filosofia analítica que vai pegar essa questão da noção do perspectivismo de Nietzsche para pesquisar em cima disso. Inclusive, eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho anterior, trabalho na cadeira, acho que foi de Pinho, referente a perspectivismo mesmo, referente a epistemologias contemporâneas, que tratava disso. Se der tempo, eu até comento depois, mas não sei se vai dar tempo não sobre isso. Mas enfim. Então, diante desse pano de fundo, poderíamos distinguir diferentes tipos de níveis de interpretação. Poderíamos nomear aqui pelo menos 3 níveis. O já mencionado nível da apreensão, da explicação, em resumo, as chamadas interpretações, como por exemplo a explicação de uma palavra, bem como a formação de hipóteses e teorias. Destas interpretações poderíamos distinguir então os modelos interpretativos que estão apoiados em nossos hábitos e formas de relação, como por exemplo as convenções estabelecidas e as práticas culturais. E de ambas, por sua vez, poderíamos distinguir aqueles componentes interpretativos que já são efetivos nas funções categorizantes de nossos sistemas de linguagem,
de signos, como aí é aquele que o senhor adora, de nosso ser no mundo. Aqui ele está sendo Heidegger. Ele tem uma interpretação meio heideggeriana aqui de Nietzsche que eu não simpatizo muito particularmente não, mas é interessante para outras questões que ele vai abordando lá na frente. Então, a proposta aqui seria fazer uma reformulação de uma noção de verdade pautada justamente nessa noção que temos de mente. O que seria a mente nesse contexto? Aqui tem uma citação do próprio Nietzsche que diz o seguinte: a nós filósofos não nos é dado distinguir entre corpo e alma, como faz o povo, e menos ainda diferenciar a alma de espírito. Não somos batráquios, que seriam anfíbios pensantes. Não somos aparelhos de objetivar e registrar de entranhas congeladas. Temos de continuamente parir nossos pensamentos em meio à nossa dor, dando-lhes maternalmente todo o sangue, coração, fogo, prazer, paixão, tormento, consciência, destino e fatalidade que há em nós. Aqui claramente ele está criticando, por exemplo, o Cogito de Descartes. Essa noção no qual ele se refere aqui, não somos aparelhos de objetivar e registrar de entranhas congeladas. Há essa ideia fixa de uma existência que pode ser concebida a partir de algo fixo que existe em mim, que seria a minha mente. Para Nietzsche isso seria um completo absurdo, porque primeiro que não existe algo fixo, primeiro que não existe um indivíduo. Porque para Nietzsche o indivíduo seria poderia até existir uma concepção individual de forças, que é isso que chamamos de indivíduo, que é conflitante, que não é fixo. Segundo, que essa questão de diferenciação da mente do corpo, para Nietzsche não existiria. Para Nietzsche, eu existo a partir da existência. Não é penso logo existo, mas existo logo penso. E penso porque tem um corpo. Não existe porque tem uma mente que vai perdurar se meu corpo perecer. Então, tendo em vista esses aspectos, o plano fundamental seria não entender a separação entre faxicidade e interpretatividade como algo apartado, e sim algo fundido, e entender que as relações de interpretação são logicamente anteriores à verdade discursiva. Não é o conceito que preexiste a interpretação do indivíduo que vai chegar à verdade, mas é o fato do indivíduo existir, interpretar o mundo e criar uma lógica, inclusive racional, para interpretar o mundo. E aí talvez realmente tenha um desconhecimento de Nietzsche, inclusive, um aprofundamento, se debruçar sobre a lógica de um modo geral para estar falando isso. Mas eu acho que de certo modo talvez ele tenha razão no que se entendeu durante muito tempo como lógica mais tradicional, né? Essa fixidez de propriedades contida na lógica aristotélica, até Kant, talvez. E aqui vou falar sobre algumas questões aqui sobre verdade e interpretação, que é o terceiro tópico. Vou começar aqui com erro e verdade.
algumas das mais antigas respostas à questão da verdade e da interpretação seriam pertencentes a um recurso de uma versão tradicional da oposição verdadeiro-falso, sobretudo no sentido de uma relação de correspondência, como já foi dito, no falar, no pensar e no representar. Não comparamos nossas interpretações, palavras, juízos e representações com coisas puras, transcendentes a interpretações. Sempre podemos compará-las somente com outras interpretações tidas já por verdadeiras. Nesses casos, não se trata nem da relação entre interpretação e coisa pura, nem da relação entre signos e coisas. Ao contrário, trata-se das relações entre os signos, bem como das interpretações entre si, das formações mais próximas de signos sobre signos, a saber, das formações de interpretações sobre interpretações. Nietzsche acentua que a função de uma representação dos signos remonta à invenção de signos para espécies inteiras de signos, ou seja, o que ele está retomando aqui é a questão da impossibilidade de se ter algo como uma verdade pré-estabelecida fixa. E aí eu vou até remontar a questão da noção da interpretação que a maioria de nós temos acerca da natureza, que temos o costume de entender algo natural como algo fixo, algo que é biologicamente natural como algo que é rígido e fixo. Nietzsche, de certo modo, era um evolucionista, apesar de ter uma leitura um pouco fraca de Darwin e ter uma interpretação um pouco deslocada e até criticar injustamente Darwin em vários momentos, mas ele tinha um pensamento evolucionista no sentido de inclusive a noção de vontade e potência vai surgir dessa influência, de certo modo. Só que o que Nietzsche entende por natural não é o que nós entendemos por natural. O natural em Nietzsche é algo que se dá numa relação de forças que tende a mudar. Tende a mudar de acordo com o contexto histórico, biológico. Muita gente tende a compreender que Nietzsche faria uma pressuposta filosofia de exclusão daqueles que poderiam ser entendidos como fracos, mas não seria nesse sentido, seria no sentido de uma saúde ou de uma doença da mente. O que é que Nietzsche entende como uma saúde e uma doença da mente? É justamente isso que está sendo criticado aqui, uma fixidez de pensamento. Alguém que, por não suportar de certa forma, isso não tem relação com raça. Ele pode ser judeu, pode ser branco, negro, homem, mulher. O fraco em si, quando a gente fala do fraco, ele não tem raça, ele não é determinado. Mas ele, enquanto assumir um pensamento doente. E um pensamento doente para Nietzsche aqui é justamente se apegar a esses parâmetros. Se apegar à verdade como algo fixo e indubitável, algo que não se pode reinterpretar. Ou seja, a inversão que ele fez aqui é entender a verdade como algo sempre interpretativo. E não é uma simples interpretação, mas entender que todo o processo daquilo que é chamado consciência humana se dá a partir de um contexto que é ambientado por uma relação de forças que é histórica. E a própria consciência é fruto de um tempo, de uma relação de força de um tempo em qual predomina uma mentalidade ou uma noção de mente que pôde se afirmar como mais forte naquele tempo, porque teve alguém que determinou aquilo, que fosse pensado daquele modo. A própria noção de consciência, para Nietzsche, isso já citando aqui a genealogia da moral, no seguinte sentido de: se existe algo aqui em cima dessa mesa que eu sei que não me pertence, por que é que eu... Oi? Qual parte? Pronto, existe essa garrafa, eu sei que essa garrafa aqui não me pertence, e aí eu tô só aqui nessa sala, e aí eu achei essa garrafa interessante, achei a garrafa bonita, e aí ninguém tá me vendo. Por que de certo modo eu vou pegar e talvez eu desista de pegar? É que existe uma consciência em mim que me diz o que é certo e o que é errado.
Nietzsche vai dizer que não existe isso. Ele vai dizer o seguinte: existia uma pré-condição desde que o homem vivia em bando, desde quando não se pode entender o homem como algo, de certa forma, aquilo que entendemos hoje em dia, humanizado, que existia uma pré-consciência moral antes de existir a moral propriamente dita, que presumia que se ele tomasse uma determinada atitude, e isso existe nos animais também, porque Nietzsche entende o homem como um animal entre os outros, não como alguém privilegiado. Então, essa pré-condição, que ele chama inclusive de eticidade do costume, que é uma pré-condição para a moral propriamente dita, é um medo da consequência daquilo que pode me acontecer se eu tomar aquela determinada atitude. Não é a moral em si ainda, mas é um medo da punição. É um medo do que pode me acontecer, mesmo que eu não tenha a possibilidade de deliberar sobre aquilo, de raciocinar acerca daquilo, mas é um devir animal que é contido no homem, que é contido em qualquer outro animal que você observar. Então, essa questão de consciência, tem a consciência. No final das contas, é um medo da punição, é um medo da consequência. A consciência propriamente dita, ela não existe para Nietzsche, pelo menos nesse contexto. Consciência nesse sentido. Lógico que ele vai admitir a consciência em outros contextos, porque senão ele acho que não seria capaz nem de escrever um texto, se ele fosse desconsiderar a questão da consciência do modo geral, nem de fazer filosofia. Mas o que ele está falando aqui. Oi. Isso aí já é o segundo estágio. Né? Isso aí já é o segundo estágio. Mas qual foi a tua pergunta mesmo? O impulso dela não pegar a garrafa caso ela saiba que nada vai acontecer? Não, na verdade ela pode decidir pegar a garrafa ou não pegar a garrafa. Só que existe essa precondição, existe esse algo em mim que vai me dizer de algum modo que aquilo ali é errado. O que ele está querendo dizer é isso. E que existe uma pré-condição para a punição de acordo com aquilo que eu estou fazendo. Agora, se eu sei que não tem ninguém me vendo, eu posso deliberar pegar, porque eu sei que provavelmente a punição vai ser mais difícil de me ocorrer. Mas a questão da noção desse tipo de consciência, ela está presente ali, independente se eu pegar ou não pegar a garrafa. A ideia da punição está ali. A ideia do que pode vir a me acontecer está presente, independente se eu pegar ou não. E aí alguns dizem que, sei lá, Kant diz que é o juízo moral em mim, outros dizem que é a voz de Deus em mim, etc. E Nietzsche vai dizer que não, é uma condição no qual todo animal, desde que quando se entende sobre aquilo que se pode entender como vida, isso e vida ele vai para as maiores, desde os maiores seres vivos aos menores, microscópicos. Sim e não. Na verdade é que somos animais como todos os outros, que temos reações que são condicionadas à relação do meio. A relação do meio no seguinte sentido, entendendo o meio como vontade de potência. O que é vontade de potência? Vontade de potência é justamente esse conjunto de forças que existe no mundo e existe em tudo que é vivo, que é o desejo de se afirmar no mundo sobre outro algo que é vivo. Então, Nietzsche não entende o homem como alguém apartado disso. Para Nietzsche, o homem é um animal como todos os outros. Essa questão de consciência foi simplesmente um subterfúgio que foi utilizado para colocar o homem numa condição privilegiada na qual ele não está. Qual a diferença entre nós e o rato? Por exemplo, falar. Por exemplo, tirar. Escrever.
Mas não está relacionado com isso que eu estou dizendo. Não, não, mas aí não seria uma questão de definir isso como algo, de certo modo, que você poderia entender como algo extremamente descartável, mas entender essa crítica como algo, por exemplo, existe uma moral pré-estabelecida a partir disso. Por que não poderíamos pensar de outro modo? Por que não poderíamos nos comportar de outra forma? Essa eticidade do costume, ela vai desembocar numa moralidade, que é uma moralidade do ressentimento. Aí eu já estou me afastando pra caramba aqui do que eu estava falando, mas eu vou ter que explicar isso aqui. Por quê? O que é que ele diz? Existe uma animalidade no homem, assim como existe em todos os outros animais. Só que, certo, existem aqueles que determinam as regras, que são aqueles que podem se afirmar como fortes dentro daquele contexto histórico, e são aqueles que determinam as regras, e existem aqueles que devem se resignar. Por que que, agora eu vou dar um exemplo, por que que pessoas que são exploradas dentro de um contexto de trabalho, que vivem sob uma condição miserável, elas simplesmente não se rebelam contra o seu patrão e vai lá e arranca a cabeça dele e fica por isso? Por que elas não fazem isso? Se elas vivem sob condições abjetas, são exploradas, vivem de uma maneira extremamente ridícula às vezes e preferem se condicionar àquele determinado contexto e continuam a ser exploradas. O que é que faz com que essas pessoas permaneçam nessa condição? Se inclusive em números são maiores. Não é uma questão de dizer, vamos jogar tudo isso aí fora, mas é uma provocação que traz a gente para pensar sobre certas coisas que faz. Assim, por que eu me comporto da maneira que eu me comporto? Por que eu não reajo a determinadas coisas? Isso eu não estou falando em questão de ir para o âmbito da violência, não. Lógico que é o contexto aqui que está sendo abordado, mas o que me faz não reagir a determinadas situações a qual eu sou condicionado? Será que é algo que está sendo pensado a partir de mim ou é algo que já foi pensado por mim, que foi colocado em mim? Acho que a questão fundamental é essa. Independentemente de Nietzsche estar errado ou não, tem muitas coisas que eu discordo do que ele afirma, mas eu acho que a provocação que Nietzsche faz é extremamente interessante no seguinte sentido, de você trazer para o contexto real e entender se aquilo que você entende como racionalidade de fato existe. Porque para mim isso é muito estranho, essa racionalidade. Haja de maneira racional. Me parece muito mais um adestramento. De fato. É o que me parece. É uma maneira de manter você calado e quieto onde você está. Todos nós discordamos da vida. Todos. Sim. E é universal. Por exemplo, ninguém aqui concorda com a justiça. De que natureza for. Mas beleza. Ninguém aqui e ninguém no mundo. Sim. Pelo amor de Deus, justiça. E por que uns têm o direito de praticar a injustiça e outros não? Não, veja. Mesmo concordando ou discordando? Uma coisa é eu ter acesso ou não fazer justiça, etc. Mas mesmo aqueles que fazem justiça sabem justiça errada. Sim. Não é o mundo público, ele sabe que é errado, gente. O cara quando mente, sabe que. Sim, mas de fato, o que é que isso traz como realidade objetiva para a modificação da realidade? Justificando a questão da racionalidade. Esse, por exemplo, certamente, que eu falei, existem princípios universalmente racionais. Aí pega assim, como o cérebro estiver na minha cabeça, imperativo. Aí eu formulo esse imperativo racional em termos de princípios. Está podendo reclamar se só no máximo necessário. Estou querendo dizer o seguinte, que usando a palavra que você aqui, né? Os anos do testamento, mas antes também foi perfeito. E parece que tem um testamento natural. E o imperativo categórico aqui não se aprende. Se aprende, professor. Não. Se aprende. Porque é exatamente isso que eu estava falando aqui agora. Exatamente isso que eu estava falando agora. Existe um contexto histórico. Se o senhor fizer uma genealogia da perspectiva
disso que o senhor está chamando de razão, o senhor vai ver que em vários momentos da história do homem, o homem se comportou de maneira diferente. O homem já foi bárbaro. O homem não, essa questão da razão não sempre existiu, não. Claro que não. Realmente, olhando do ponto de vista revolucionário, o que eu tenho que entender é que o homem é sua conclusão. E se eu não for? E se eu não for? Claro, tanto está os pós-darwinistas têm que pensar que o homem é fruto desta cadeia evolutiva. Mas Platão, por exemplo, não sabe disso. Mas essa própria questão de cadeia evolutiva não está ligada à evolução em si, porque existe uma interpretação muito equivocada sobre o que é evolução, o que é a teoria da evolução. A teoria da evolução não. Não, justamente isso. Do ponto de vista acadêmico, por exemplo, do ponto de vista acadêmico, não existe um jornal. Só homem. Do ponto de vista cristão, não tem. Do ponto de vista cristão, não existe homem padrão. Homem. Do ponto de vista evolução, existe homem padrão. Dentro do próprio contexto cristão existiu um homem bárbaro, sim. A dor massiva, Em vários momentos, inclusive bárbaro que eu digo no sentido de, não nesse sentido de ser sei lá, algo primitivo, mas eu estou falando no seguinte sentido de assumir uma moral diferente disso que o senhor entende como razão atualmente. Essa razão de me resignar, de oferecer outra face. Dentro do próprio contexto cristão, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. E Davi, a história de Davi, como é que foi? Como é que era naquela época? Como é que era? Nietzsche. Não, de acordo com aquilo que o senhor, não, de acordo com aquilo que o senhor entende atualmente como concepção racional, como o senhor já concebeu. O senhor internalizou isso. Não, eu vou falar do primeiro. Quem foi o primeiro homem? Eu sei lá. Aí eu só. Não, eu estou falando de um o senhor citou uma perspectiva bíblica, certo? Mas eu não estou assumindo esse pressuposto de Adão como algo que sirva para parâmetro, não. Mas eu estou usando que dentro do próprio contexto, eu estou falando de moral, eu não estou falando de origem da humanidade, eu estou falando de moral. Dentro do próprio contexto bíblico, existem morais diferentes. Existe sim, claro. O primeiro homicídio foi o homicídio. De acordo com o seu modo de pensar atual. Não. Sim, é claro que é, professor. É outra coisa, não é mentira. A gente fez uma reunião com o mundo e matava até não errado. Não, mas existe, de acordo com uma determinada perspectiva histórica, em que se pode matar por determinadas razões, ou não? Aí não é. Mas não é errado, não? Por exemplo. Não é errado, não? Também existe duas palavras para matar. Numa guerra eu matar não estou errado. Não, de acordo com Não, de acordo com Agora, se eu mato você, se eu mato você de outra pessoa, talvez eu estou errado. Aí eu assassinei. Assassinar é matar. Só para distinguir. Por exemplo, a justiça não conhece isso. A morte legítima. Legítima defesa. Eu não sou assassino. Mas o próprio parâmetro jurídico ele está baseado nessa ideia de racionalidade que eu estou criticando, professor. É o que eu estou dizendo. O problema é que quando você que é algo utilizado para conter aqueles que devem ser contidos. Para manter eles no lugar e não devem ficar. Não, isso é razão, não, isso é idealismo. Não. Por exemplo, a matemática é uma versão humana. A matemática é fruto da razão. Sempre existiram números infinitos. Não foi o primeiro que você
Mas é. Mas é. Posso pensar assim, mas Pelo menos essa racionalidade que o senhor entende como algo universal é algo fabricado e é óbvio que é. existe uma universal. É óbvio que é. É óbvio que é fabricado. O senhor pode assumir como não. Aí é o seu posicionamento, né? Pode ser assumido assim também. O mesmo argumento, olha, pode mudar. Sim, e nada faz com que o do senhor seja mais válido do que o meu. E essa é a questão. O problema é dizer, afirmar Só faria. é fruto do seu. Não. Cara, o que você disse? Então, quando é que foi o professor primeiro? Quando é que foi o professor primeiro? Quem fez essa questão? O professor fala, né? Fala, vai responder isso e dizer, tudo bem, é fruto. Quando foi o professor? Quando surgiu o primeiro animal na Terra. Quando surgiu o primeiro animal. Quando surgiu o primeiro animal que se relacionou com o outro e que viu que o outro tinha mais condições de se afirmar sobre ele, existia uma regra. Não surgiu racionalidade, surgiu condicionamento. Porque a gente e um superpõe sobre o outro e quer se impor seu cuidado sobre o outro, surge um posicionamento a partir do mais forte pelo partido pelo ficar. E digo esse posicionamento social. Eu gosto de entender, por exemplo, que a moral é uma coisa importante, a moral é uma coisa importante, o papel não é coisa importante. É coisa da personalidade. Ele só substituiu o nome, professor. Ele tira Deus e bota. Sei nem até me esqueci agora. Oi? E vocês desmontaram. Você acha o quê? Isso pouco. Pouco? Ele foi exatamente assim, olha. Vocês que pensam que isso é coisa de Deus, mas ele não. Não, mas na verdade ele só trocou o nome porque continua sendo a mesma coisa. Não, é para dizer o seguinte, a questão do princípio não é arrumar. Kant, ignorante, é fazer. O número não é acessível, cara. Ele fala o número. Mas não é. Dizer que Kant era ateu é demais, né, professor? No sentido da vida, que não pode conhecer Deus para Kant. Não, não é conhecer. Mas uma coisa é certa, a racionalidade. Nós conhecemos isso. Quer dizer que houve algum momento, quer dizer, vou mudar. Quer dizer que vai existir algum momento lá na frente que isso é certo. O homem já, deixa eu perguntar um negócio ao senhor. O homem já nasce com a capacidade de prometer algo a alguém? Prometer? Sim. Faz parte da natureza. Sério? Seríssimo. A prova é toda aqui, na prova da nossa prometida. Eu não sou capaz de produzir. Claro, com alguma deficiência é possível que não. Mas eu nasço, se eu sou dizer uma história. Eu nasço com a capacidade de prometer. Essa própria capacidade de prometer, que o senhor diz que é natural, é onde vai ser implementada a questão da noção de credor e devedor, no qual vai se fundamentar o parâmetro jurídico no qual o senhor diz que é racional e que é louvável. Naturalmente, todos nós aqui já fomos ao devedor. Não, naturalmente não. Contextualmente, historicamente. Um bebê nasce devendo algo a alguém? Claro que não. Claro que não. Se for devendo, se tem um bebê, eu vou concordar. A noção de. Naturalmente, há uma dependência minha. Eu sou devedor dos cuidados dela, etc. Isso é uma concepção moral que é passada através da convivência. Moral não. É claro que é. É impossível ser natural. É impossível. É impossível ser natural. Você dizer que um bebê nasce sendo devedor de algo a alguém é absurdo. É irracional, inclusive. Na moral. No sentido que você falou que essa questão do credor e do credor, naturalmente, todos nós devemos. Eu não sou devedor de nada, não devo nada a ninguém. Tá certo, tá bom. Quem foi que me deu então a obrigação da tua mãe por você?
Poxa, um ambiente no qual ela foi. Claro. Ah, não é natural. Não é natural. Ela poderia ter escolhido cuidar ou não. Ela poderia ter jogado na primeira vala, se ela quisesse. Puxa. Todo mundo falou isso é natural. Não é natural porque a ideia. Exatamente. O senhor está andando em círculo e não está saindo do que eu estou falando. Certo, professor. Certo, professor. Mas isso faz parte de um contexto histórico, inclusive o senhor está inserido nele. Puxa. O senhor está inserido nele. O senhor assumiu ele como pressuposto. Puxa, agora sou eu que vou dizer. Oxe, e agora? O senhor está fora do seu próprio contexto histórico. O senhor está fora do seu próprio contexto histórico. O senhor é imune a ele. Então, o senhor está errado. Uma coisa é inserir no contexto histórico. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que o contexto histórico Determina o nosso modo de se relacionar, sim. Claro. É igual ao amigo. Das pessoas que não lembram. A pergunta do rapaz foi lá. Eu só acho que as pessoas elas são bandidas exatamente como uma escolha. Se o contexto é o contexto. O contexto é indicativo, determinante não. Prova disso. Numa mesma conheço várias. Numa mesma família, o pai é bandido, o filho é bandido e o outro. O senhor acabou de dizer que, de acordo com o contexto, o senhor mataria ou não mataria alguém? De acordo com o contexto. Pô, aí tá. Aí eu acho que uma coisa é assassinar. Outra coisa é legítima defesa da vida. Não, dependendo. Nessa segunda, nem a justiça tem historicamente determinada. Pelo... Não, claro que não diz, porque o próprio pensamento do direito é pautado no pensamento no qual o senhor está incluído. Não. Claro que tem que coincidir. Uma coisa, eu chego com você, uma coisa é a nossa situação histórica. Outra coisa completamente diferente são os princípios da racionalidade. O princípio da racionalidade é histórica. Aí, se você olha de baixo para cima, talvez não. Agora, isso não pode ser simplesmente afirmado. Não, isso é comprovado. Não, porque tem várias situações diferentes. Por exemplo, há sempre um contexto igual aos gregos. E por que você pensar que está? Poxa, são dois contextos. São dois contextos históricos diferentes no qual só foi possível se conhecer. E daí? Não tem como. E era uma padrão internacional. Por exemplo, qualquer realista hoje que vive num mundo completamente diferente do meu padrão. Completamente diferente do meu padrão. Pode ser mesmo realista com padrão. Porque não é história, o contexto histórico da determinação. Bem, isso não tem muita relação com o que eu estava falando, não, mas. Não, também não concordo não com isso, não. No sentido de que, como é que encaria essa questão da compreensão da racionalidade dentro do nosso quanto mais? Estou dizendo que se for necessário, o pensamento de perfeito, e devemos perguntar quem foi que já deixou, ou o que ele já deixou. Porque aí foi o plano da solução. Porque acontece qualquer coisa, e quando passa qualquer limitação temporária de história. Se o senhor assumir esse modo de raciocinar, que é justamente o que está sendo falado aqui, que é proveniente de um contexto histórico. Eu não vou conhecer aqui. Eu vou contar para a todos diferentes. Impor isso, talvez é possível. Peraí, que agora se eu falo sobre isso, eu vou ler um trecho. A discussão faz parte. Um trecho, inclusive, da genealogia da moral. Peraí. Força! Vamos lá. Isso aqui, vou ler o trecho da genealogia da moral. Esta é a longa história da origem da responsabilidade. A tarefa de criar um animal capaz de fazer promessas. Já percebemos, traz consigo como condição e preparação a tarefa mais imediata de tornar o homem, até certo ponto, necessário, uniforme, igual entre iguais.
constante e, portanto, confiável. O imenso trabalho daquilo que denominei moralidade do costume, ou seja, exatamente aquilo que eu estava acabando de falar, existe uma determinada... Alguém determina isso que o senhor está chamando de regra racional, de dizer que em determinado contexto, se eu matar alguém, é justificável e em outro determinado contexto não é. Alguém determinou isso. E foi alguém que pôde se afirmar, porque eu não consigo acreditar que alguém que é fraco no sentido do contexto histórico que possa criar uma moral que possa perdurar. Alguém que não tem como se afirmar. O contexto de consciência moral ele só pode surgir de alguém que tenha condições de implementar aquele raciocínio como predominante. De alguém que tenha condições para criar isso. Eu não consigo acreditar que alguém que seja minoria, não no sentido de quantitativo, mas no sentido de força mesmo, de expressividade, possa determinar uma moral que se coloque a nível de consciência como algo que predomina. Aqueles que determinam o que poderia ser concebido como uma consciência moral, ou como certo, ou como errado, ou como bom, ou como ruim, só podem ser aqueles que predominam e têm condições de fazer isso. É totalmente improvável para mim entender isso de outra forma, dentro desse contexto, e é facilmente verificável isso também. Então, o que eu estava querendo dizer é o seguinte: nem sei o que eu estava querendo dizer, mas enfim. Pois é, pega esse argumento. Nesse caso, nunca existe uma moral sem que alguém ou alguma coisa. Não, pelo contrário. Com isso, Nietzsche está querendo criticar a questão da... O que ele está querendo trazer à tona é a questão de como é que a gente vai lidar com essa questão da... Porque o que existe é o seguinte: em um determinado momento, houve essa determinação dessa moral, e indivíduos que eram fracos naquele determinado contexto histórico e criaram a possibilidade de se afirmarem de outra forma. Porque a necessidade de afirmação está em todos nós, independentemente do contexto de repressão que eu esteja inserido, aquilo está em mim também. Eu também quero me afirmar, eu também quero me sobressair. Então, se eu não tenho condições de partir, de certo modo, para um embate mais declarado, assumir um pressuposto declarado, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou poder me afirmar? Vou usar o pressuposto da racionalidade. Vou dizer que me resignar ou esperar, de certa forma, que lá na frente seja feita uma justiça em prol da minha justiça que está sendo feita aqui. Inclusive, isso está relacionado com a questão da imanência e da transcendência. Criar uma racionalidade pela qual os humilhados serão exaltados, inclusive. De que aquele que me oprime de certa forma, aquele que me submete é ruim, e eu estou sendo submetido dentro daquele determinado contexto, sou bom, já é um modo de inverter o contexto no qual eu estou inserido, que faz parte da noção de vontade de potência, que faz parte de uma questão de uma noção de afirmação. E é isso que acontece. Que surge isso, eu não estou querendo dizer que existam indivíduos pré-determinados a serem fortes e fracos, não, isso depende do contexto. Em vários contextos históricos é facilmente verificável que isso aconteceu de várias formas, inclusive no contexto atual. Aqueles que puderam se afirmar como fortes, eles se afirmaram. E aí, quando eu não consigo vencer através da força, força, quando eu digo, não é violência, mas sim da força de me efetivar, de estabelecer a regra naquele momento, eu vou procurar outros meios de fazer isso, através da racionalidade. Segundo, acentuando essa situação. Ninguém está nada de dúvida. A justificação é última. E desse ponto de vista, pode negar e desconsiderar nenhuma forma de moralidade. Desse ponto de vista. É por causa da informação. A coisa justamente é diferente. Os direitos para o mundo, os medievais para Deus, os modernos para a racionalidade, a gente, sei lá, distintos, aí tem a nossa geração, já tem 3, 4, 5 gerações,